Deus é bom. Vamos meditar na palavra de Deus. Você trouxe a Bíblia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 13, a partir do versículo 7. Romanos 13, a partir do verso de número 7. Quem já encontrou, diga amém. Eu leio: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Pai, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco através desta tua palavra, que o Senhor nos capacite a todos, aquele que fala, capacita a falar as palavras de acordo com o teu querer, aquele que ouve, dá aquela sensibilidade, dá, Senhor, aquele coração aberto para ouvir, reter, guardar, aplicar a palavra na sua vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Há algumas coisas algumas práticas no que se refere a pensar sobre a vida ou sobre meditar. Talvez isso seja uma base de um desejo. Eu não sei qual é a sua cabeça quando você pensa assim: Senhor, me dá sabedoria. Eu não sei qual é o seu pensamento, como é que é esse processo, né? Quantos pedem a Deus sabedoria? Senhor, me dá sabedoria. Graças a Deus. Você não pede só dinheiro, você não pede só aumento de salário. A gente pede sabedoria, mas como que é? Como é que vem sabedoria? Como é que se recebe sabedoria? Não é? Como é que se recebe isso? Quais são esses processos? Nós vivemos nesse tempo, né, irmãos? Fantástico, da nanotecnologia, não é? O meu telefone de gente metida besta, ele tem um nanochip. Eu já passei um tempinho olhando para aquele nanochip do meu telefone. É quase do tamanho de um chicletinho, fininho, fantástico. Como é que tantas informações, o meu nanochip tem mais capacidade, mais memória do que o primeiro computador caseiro. Como é que pode, né? Às vezes a gente pensa, pode ser que aconteça com alguém, que nós
passamos a pensar assim, que Deus dá sabedoria, que Deus bota um chipzinho na nossa cabeça, que é uma coisa que é passada assim, com facilidade, coloca, aperta o botão de ligar e agora passa a ter sabedoria. Então, de vez em quando, eu tenho essa prática de pensar. Você sabe que hoje você tem que arrumar tempo para pensar. Se você não arrumar tempo para pensar, você vai viver num vendaval de vai para cá, vai para lá, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, as redes sociais, o Zap, o não sei o que lá, não é verdade? Nós somos bombardeados por isso. E é uma coisa que, você conhece o texto lá de Eclesiastes 3, né? Você sabe o que diz lá? Que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. A questão é, como é que eu vou saber qual é o tempo de hoje? Né? Qual é o tempo que você está vivendo? O tempo que você está vivendo é tempo de quê? Será que você está fazendo as coisas pertinentes a esse tempo na sua vida? Ou será que a vida está passando? Né? Ou será que ainda, passado todo esse tempo, você não se libertou do corinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai, aquilo que vem, aquilo que acontece. Mas a gente pode fazer o quê? Bom, aqui, esse texto que nós lemos diz que nós devemos saber discernir. Aqui, o texto de Romanos não diz só que há tempo disso, há tempo daquilo. O Eclesiastes 3 é importante, não é? Que às vezes a gente faz as coisas não com uma consciência, né? Que é um tempo de eu me afastar. Existe um tempo de me afastar de coisas. Existe um tempo que a gente precisa se afastar até, eventualmente, de pessoas ou de alguma pessoa. Não é que você está com ódio dela, não é que você quer que ela morra, não é que você quer o mal dela, não é que você está aborrecido com ela, é que é um tempo que a gente deve se preservar. Né? Só tem alguém que a gente não pode se afastar, que é o cônjuge. Só pode se afastar do cônjuge se for com um propósito de oração. Né? E tem que ser uma coisa combinada. Né? Você tem que chegar para sua esposa e falar: querida, para de me beijar, para de me agarrar, porque agora eu vou orar só. Eu senti que só as irmãs riram, os homens não estão assim. Os homens estão meio frustrados com isso. Não, bicho, não faz isso não. Estou com saudade desse tempo. Mas não é verdade? Então, essa coisa do tempo que fascina. Os sábios, os eruditos, tanta gente tem uma coisa de tentar entender isso. E aí, esse versículo aqui que diz: vocês que já sabem, vocês que entendem de muitas coisas relacionadas ao tempo, o tempo de fazer isso, o tempo de fazer aquilo, o tempo de fazer determinadas coisas. E aí, então eu queria que nós pensássemos um pouquinho, não é? Que nós pudéssemos olhar para a nossa vida. É certo que a Bíblia diz que a gente não sabe quanto tempo tem, não é? Você não sabe. E isso é uma coisa que deve fortalecer a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, e deve também fazer com que nós sejamos atentos, nós não percamos, que a gente não venha desperdiçar. Né? Você já viu? Há um choro, entre aspas, sobre isso, né? Se eu tivesse... A gente às vezes não vai prestando atenção na vida, vai deixando a vida levar, vai sendo guiado pelas circunstâncias, e quando chega numa fase da nossa vida: se eu tivesse com o que eu sei, se eu tivesse 30 anos novamente, se eu tivesse 25 anos, não tem mais, irmã, não tem mais. Morreu, essa fase passou. Então, por causa dessas coisas, é que a gente deve estar sempre no nosso presente, entendendo, valorizando, aprendendo, né? Tem muitas instruções nesse texto, não é? Sobre o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa busca, não é? Esse versículo aqui, todos os versículos são importantes, têm esse poder de nos abençoar.
Mas eu tenho certeza, não sei se você prestou atenção, mas que esse último versículo aqui, ele é bem perturbador. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Quando? Todo dia. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Tenho certeza que esse problema atinge todos nós. A gente às vezes nem percebe tal. A gente até nas premeditações de certas coisas, a gente diz aleluia. Glória a Deus. E quando é aqui da carne, não está falando só de sexo. Porque as obras da carne, as manifestações da nossa carne, elas são em várias áreas. Às vezes a gente está premeditando, está ocupando a nossa cabeça de um tipo de vingança, por exemplo. Um tipo de vingança, que é uma coisa da nossa carne. Então, é importante, aquele que diz assim, não, aleluia, sou de Deus e não cuida disso, não tem luta nessa área, é que você está deixando a carne prevalecer. Quem está lutando contra a sua carne, quem está botando ela no seu lugar, quem está falando para ela calar a boca, é quem entende desses assuntos espirituais. Não é a pessoa que não sente nada, não é a pessoa que já virou anjo, você não virou anjo. Se você virasse anjo, você não tinha que comer, não tinha que fazer o que você tem que fazer. Então, se você é aquela pessoa que diz assim, você, aleluia, não, eu estou aqui, eu vou passar no ônibus, eu devia dar bom dia, eu falo em línguas estranhas para o motorista, meu irmão, você está muito exposto a ser derrubado pela sua carne. Então, ao invés de lutar, ao invés de ficar assim, impaciente, e se achando a pior pessoa do mundo, porque você tem que lutar, veja que essa é uma obra de Deus na nossa vida, esse é um despertamento, e não ficar lá só premeditando como é que você vai satisfazer o seu desejo. Muitas vezes, isso passa por prejudicar alguém, isso passa para roubar alguma coisa do outro. Então, essa questão de nós voltarmos para Deus e para a Bíblia, nós olharmos para a nossa vida, e não diga que você não tem tempo, porque quem não sabe discernir o tempo vai perder tempo, vai querer viver coisas no tempo errado. Eu sei que há uma certa diferenciação, a natureza, o corpo, ele tem uma cronologia, não é? Deus é poderoso, amém. Deus pode todas as coisas, mas o corpo tem uma evolução de coisas, tem uma dotação, uma capacitação de coisas. Aleluia! Sara, quantos acreditam que Sara deu à luz ao seu filho com 99 anos de idade? Você crê mesmo? Eu já falei assim, né? Quando eu penso em Sara, eu fico imaginando a Sara com 99 anos grávida. Fico pensando naquela imagem, aquela senhorinha, né? Cabelinho branco, e alguém olhando assim, meu Deus, ela está com barriga d'água, ela está com algum problema, não é possível, ninguém vai pensar que ela está grávida, não é verdade? Mas nós acreditamos nisso, mas nós sabemos aqui, né, irmã, que tem idade para isso, tem tempo, tem um tempo propício para você ter os seus filhos, e eu estou me referindo ao seu corpo, não é verdade? Então, tudo bem, alguém pode, na medicina hoje, né, os métodos, não tem essa coisa que a mãe é a barriga de aluguel para a filha, a ciência faz esses prodígios aí, né, mas também não dá para fazer em todo mundo, a pessoa tem que ter uma saúde, tem que ter uma boa condição física, enfim, papapá. Então, mas nós temos que observar certas coisas, se bem que eu estava aqui ontem falando com o pessoal da maturidade, e eu falei algumas coisas para eles aqui, e uma coisa que eu falei para eles, eles ficaram assim um pouquinho ressabiados, usando uma linguagem da maturidade, ressabiado, eles ficaram um pouquinho assim, que eu falei assim, irmão, você, olha para o lado aí, eu queria te apresentar uma pessoa preconceituosa. Eles ficaram assim meio cismados comigo, né? Até se formou rapidamente uma comissão querendo me pegar e me bater.
Mas nós somos pessoas preconceituosas. Nós somos, você é. Não faz essa cara de santinho para mim não, porque eu sei que você é preconceituoso. Como é que o senhor sabe, bispo? Porque eu sou. Sou. Não somos, espero que não sejamos, que tenhamos preconceito de cor, preconceito de raça, mas nós temos alguns preconceitos que estão ligados à nossa cultura, à cultura que nós fomos formados, né? Nós não aceitamos, entre aspas, nós nos sentimos assim, quando uma mulher, uma irmã com 80 anos fica viúva e casa de novo. Essa velha assanhada. Não é verdade? E a pergunta é, qual é o problema? Qual é o problema com certas coisas? Mas nós temos padrões culturais. É nisso que a gente tem, às vezes, um preconceito. Ah, eu não gosto disso. Aí você não gosta de certas coisas, não é? Não estou mandando recado para ninguém, porque nem eu sei a vida das pessoas, o que as pessoas pensam, para mandar recado para qualquer pessoa. Eu vou usar um exemplo, talvez vou me usar, né? Não, vou usar você mesmo, deixa eu falar. Ah, você não concorda que uma pessoa, uma senhora, pinte o cabelo. Eu não acho que isso acontece aqui, porque você não gosta de pintar, você quer ficar com o seu cabelo natural. Mas você, às vezes, faz uma crítica, né? Às vezes a gente estranha, eu estranho certas coisas. Mas eu não estranho só com pessoa de idade, eu estranho com todo mundo. Os modismos, né? Eu confesso para você, é nisso que eu falo que a gente é preconceituoso, né? Eu sei onde eu fui, tinha uma mulher, não sei se era casada, 30 e poucos anos, com cabelo azul. Cabelo azul. Eu fiquei olhando para aquilo e eu falei assim, bom, eu já sei o que está para fora da cabeça dela, eu só queria saber o que estava dentro daquela cabeça. A gente acha estranho aquilo que foge de um padrão nosso. E acaba que a gente, às vezes, fala, critica, julga. Não é verdade? É nesse sentido que eu falo que muitas vezes há preconceito na nossa cabeça. Nós fomos formados culturalmente, temos um conceito. E discordamos, e às vezes até agredimos, julgamos, porque aquela pessoa está indo de encontro, aquela prática, aquela atitude, aquela maneira, está indo de encontro. Né? Aí nós adjetivamos as pessoas, né? Fulano assim, Maria fogueteira, e não sei o que lá, e não sei o que lá. A gente vai falando de coisas que são frutos do nosso interior, do nosso preconceito. Então, eu queria pensar com você algumas coisas nesse texto aqui. Porque Jesus, ele falou da importância de nós discernirmos os sinais do tempo, né? Quando ele estava lá próximo à cruz, ele falou isso, olha, vocês sabem dizer quando vai chover, vocês sabem discernir certas coisas, né? Vocês sabem prever certas coisas, vocês têm uma vivência para isso, mas vocês têm também que saber discernir os sinais do tempo. Eu estou falando dos sinais do tempo no nosso caminho, na nossa caminhada. Não é? Por que eu estou aqui? O que Deus tem para a minha vida? Eu estava até falando sobre isso, nós julgamos essas coisas, não entendemos, não é julgando, não entendemos, né? A gente tem uma pessoa idosa que não fala, está lá 10, 15 anos numa cama. E por que a outra pessoa, ativa, produtiva, por que Deus leva aquela pessoa? Né? Eu estava falando isso para os nossos irmãos ontem aqui, quando a promessa de Deus foi que os velhos sonharão. Pela ação do Espírito Santo, os velhos sonharão. Para mim, o texto não está falando de sonho que a gente tem à noite. Aliás, eu tive um sonho antes de ontem que está me incomodando. Entendeu? Está me incomodando esse sonho. Porque foi um sonho assim, atribulado a noite toda. Já sonhou assim? Às vezes não foi nem a noite toda, né? Porque você já viu como é que a gente dorme rápido? Você fecha o olho, você abre, 8 horas depois, né? A gente fica fora da noção de tempo quando está dormindo, não é interessante isso? Aí você, às vezes, já acordou e falou assim, que horas são?
10 horas, caramba, que eu dormi tanto. Você nem sentiu. Então eu sonhei que tinha aberto uma igreja. E foi aquela tribulação toda. Aí cheguei lá na igreja, era um prédio, tinha um não sei o quê, nem sei de explicar direito, eu sei que cheguei no outro dia, estava tudo quebrado. E aquelas coisas que tem, aquela luta, eu não conseguia fazer certas coisas, não conseguia chegar, não conseguia subir, não conseguia falar. E as coisas acontecendo. Eu falei, Jesus Cristo, eu já estou me aposentando desse negócio de abrir igreja, pô. Não quero mais isso não, né? O que é isso? Qual é a questão do mistério disso aí? Mas vamos voltar aqui para o nosso texto, né? Então eu estava dizendo para os irmãos ontem, irmão, para mim o texto fala que você é cheio do Espírito Santo, independente da sua idade, os velhos sonharão, porque sonhar é coisa de jovem, né? Sonhar é coisa de jovem. Eu vou, aquela lindeza que Deus vai me dar, aquele bonitão, aquele contra-cheque, assim, aquela coisa abençoada, isso e aquilo, pá. Né? Meu trabalho, a minha faculdade, o concurso, os sonhos, as coisas que a gente quer alcançar na vida. Mas a pessoa de idade sonha com o quê? Não, agora estou só Jesus me chamar, aleluia. Isso os que estão firmes na fé, os que não estão muito firmes na fé, nem essa expectativa tem. Não é? Mas não é assim? Ô fulano, não, eu já fiz. 2019 você vai fazer o quê? Eu não vou fazer nada, não quer fazer nada, não quer empreender nada. Mas esse foi o assunto ontem. Quando você chegar na maturidade, na terceira idade, eu falo com você novamente. Mas vamos aqui a alguns pensamentos que eu quero deixar. Para mim, hoje, esse tempo que a gente vive, eu estou falando para nós como igreja, é um tempo da gente cultivar, e na nossa vida, na nossa casa, é tempo da gente cultivar relacionamentos, assim, movidos, baseados no amor. Para se pensar assim, a nossa sociedade, ela nos ensina a estabelecer muitos relacionamentos fora dessa base. Fora dessa base. Né? O texto aqui que nós lemos, Paulo, ele fala aí, não é? Sobre o princípio da nossa consagração cristã, que é o cumprimento das nossas obrigações. Dar a cada um o que é devido, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Pare para pensar um pouco na sua vida, como servo de Deus. A sua vida, ela caminha desse jeito? Os seus relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles dentro da casa de Deus, onde você tem relacionamento profissional, amizade, familiar, vizinhança, será que o seu relacionamento, ele tem essa base? Entender o que é a pessoa? Quantas pessoas hoje, elas pensam que só as pessoas lhe devem. Eu não fico aqui porque eu não sou amado, eu não fico ali porque eu não sou respeitado, eu não sou ali porque ninguém se interessa por mim, eu não fico aqui porque não me ama, aqui é uma praga, minha família é uma droga, fulano, todo mundo aqui só quer sugar. Mas você, como servo de Deus, nós temos que aprender, se não sabemos ainda, independente da nossa idade, a construir, a cultivar relacionamentos nutridos pelo amor. E isso é uma coisa que tem uma complexidade. Tem uma complexidade. Não é? Porque você pode fazer uma coisa igual uma pessoa que faz movido pelo amor, e aquilo que você fez não é movido pelo amor, é movido por uma segunda intenção ou por um interesse. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode honrar, agradar, mas a motivação não é porque você quer bem aquela pessoa, ou porque você quer abençoar aquela pessoa. Não é? Por isso que Jesus falou assim, olha, se você dá um banquete, você só chama quem pode chamar para um banquete, então isso é negócio, isso não é generosidade, isso é transação. Né? Chama, convida aquele que não pode te dar nada, aquele que não pode, proporciona para a pessoa alguma coisa que ela jamais poderia proporcionar para outra pessoa. Mas nós temos muita pressa, o tempo não para, e nós estamos todos correndo, e eu também estou indo nessa corrente, também sou arrastado
pelo imperialismo aí do nosso tempo. São tantas coisas para a gente cuidar, são tantas coisas para dar atenção. Então, ele fala aqui da nossa obrigação permanente, que é amar o próximo. Não é como amamos a nós mesmos, né? Versículo 8 ao versículo 10 do texto que eu li. Ele reafirma o ensino de Jesus de que a lei se resume no amor e conclui: o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu não tenho tempo aqui para explicar muito essas coisas, né? Geralmente, pessoas que fazem mal a si mesmas fazem mal aos outros. É verdade que é difícil você, se você não amar a si mesmo, você amar o próximo. Você quer que a sua vida também se arrebente? As dos outros, eu não quero nem saber. Não é verdade? Então aí, a questão está no começo, está no início disso. A questão é uma questão de conversão. E é impossível tentar viver uma vida nova sem passar pelo novo nascimento. Não é só pintar a vida velha, não é só decorar a vida velha, não é só mudar a cor da vida velha, que você vai conseguir viver uma vida nova. Importa nascer de novo. É necessário. A salvação começa para a gente poder chegar aqui e amar o próximo e ter o nosso relacionamento movido pelo amor. Gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, que dizia: ame, depois você faça o que você quiser. Talvez eu pudesse, quem sou eu, mas talvez eu pudesse fazer um remendo, um acréscimo, uma subtração na frase do Agostinho, dizendo: ame, depois faça o que você puder fazer. Faça o que tiver a altura de quem ama, né? Porque quem ama vai fazer o que quiser, no sentido de fazer o que é certo, que é devido, de dar o que é devido a quem quer que seja. Então, esse amor que nutre os relacionamentos, ou devem nutrir os nossos relacionamentos de amor, só tem uma fonte, que é Deus. Não vai dar certo eu tentar cumprir esse mandamento com uma fonte de amor própria, porque a nossa fonte de amor próprio é muito pequena. Não dá, né? Às vezes a gente não tem nem condições de amar quem nós teríamos obrigação, ou um filho, né? Com todas as mazelas e misérias da sociedade que a gente vive, a gente fica assistindo tanta coisa. Então, nós precisamos amar com o amor de Deus derramado nos nossos corações através do dom do Espírito Santo. A Bíblia diz claramente que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Esse amor de Deus derramado no meu coração, que eu vou ter condições de amar o meu irmão, ou que eu vou ter condições de nutrir, manter, desenvolver, cultivar relacionamentos, sejam eles quais forem, nutridos pelo amor e não por qualquer outro interesse. Pense. Isso é uma verdade, irmão, que precisa ser aplicada até no seu casamento, né? Eu não sei, às vezes há pessoas que dizem assim, que amar é muito difícil. É tão difícil amar. Pelo menos a gente diz assim, algumas pessoas é difícil de amar. Não sei, a gente fala coisas, amanhã a gente vive situações para provar aquilo que a gente vive, né? Aquilo que a gente fala. Mas eu penso que se a pessoa que se aplica a amar o próximo, acaba que todo mundo é difícil, ou todo mundo dá para fazer. Quem não consegue amar ninguém, quem consegue amar alguém, pensa nas pessoas que você ama. Elas são pessoas simples? São pessoas... Não são. Mas você as ama. Apesar de elas serem isso, elas serem aquilo. Apesar disso, né? Às vezes a gente fala, eu amo a minha mãe, o que é que eu vou fazer? Minha mãe nem ama. Sinceramente, não é? Com essa força do amor. Então, às vezes tem que até prestar atenção para onde vai o nosso relacionamento, para onde vai o nosso casamento, seu relacionamento conjugal, não é? Será que você ama mesmo hoje? Será que você tem
pensado nisso, porque as coisas vão acontecendo, as frustrações vão acontecendo, as dificuldades vão acontecendo, as decepções vão acontecendo, e outras coisas que nós nem queremos lembrar acontecem às vezes, em qualquer relacionamento, não é? Traição não é uma prerrogativa, só uma possibilidade de sofrer na relação conjugal. Todas as relações estão passíveis de sofrer traição. Entende? Então, nós temos que, aqui a orientação desta palavra, o que a gente pode espremer um pouquinho e tirar é isso, que nós temos que, é tempo, o tempo é hoje, se até hoje, bicho, se eu ouvisse esse ensinamento há 10 anos atrás, mas você está ouvindo agora, então é agora que você tem que pôr em prática. Não adianta ficar assim, agora já era, não era. Se já fosse tarde para você, você não estaria aqui ouvindo essa palavra hoje. Porque nós temos também a nossa carne, o problema da nossa carne é esperta para caramba. A nossa carne é esperta. Nem sei onde é que a minha carne fez essa faculdade de malandragem, mas vem embutido, não é? Então, não, agora, poxa, lindo, bispo, que bonito, poxa, o senhor está de parabéns, sou uma maravilha, mas agora, não, nós temos que abraçar, dá para o amor de Deus derramado no nosso coração é tão poderoso, que dá para resgatar um relacionamento ruim de 40 anos passado, dá para mudar, dá para operar, dá para agir, dá para influenciar. Então, é tempo disso. Então, nós temos que pensar na vida, você pensa na vida, a minha vida, eu tenho tantos anos de vida, eu já fiz aqui, já fiz ali, já fiz aqui, não sei o que lá, né? Eu estou com estava aqui falando para o pessoal ontem dessa fase que eu estou na minha vida, e tem alguns aqui que estão mais adiante. Estão numa outra fase, adiante do que eu estou, e uma fase que eu não sei como é que vai ser. Né? Então, a gente casa, você é a sua mulher, aquela lindeza. Lembra? Lembra quando você casou? Lembra, não? Você olhava para a sua mulher e você ria. Ela olhava para você e dizia, nossa mãe, olha, que lindeza. É verdade. Aí como é que é? Alguém postou na rede social, adorei, uma foto de 2 velhinhos numa gôndola lá na Itália, onde é que tem gôndola lá? Veneza. O gondoleiro assim, o velhinho deitado para o lado assim, dormindo, a velhinha com a boca aberta, aí eu mandei para a Kátia, falei, ai Kátia, você, como é que está agora? Dizendo assim, né, falando sobre isso, né, que você deve viajar no tempo bom para viajar, porque vai viajar numa certa idade, você está lá, a Veneza está do lado, você não está nem vendo nada. O tempo, né, o tempo de fazer as coisas. Né? E a Kátia, com aquela amor, ela falou, está amarrado. Eu já contei para você que nós fomos uma vez em Curitiba, e fomos lá num lugar lá, acho que é Santa Felicidade, aí tem um restaurante de massas, comemos lá, uma massa deliciosa, depois tem aquele ônibus de turismo. Então, a minha esposa, ela gosta de vinho, de uma taça de vinho, eu sou mais fraco para isso. Mas quando você está numa refeição e alguém toma, eu tomo uma meia tacinha, mas é normal, é assim, mortal. Eu tomo uma meia taça de vinho, vai para a perna. Eu tenho um problema, que eu acho que o vinho, ele não passa no meu estômago. Antes de terminar a comida, eu já começo a ficar com aquela cara de quem está vendo alguma coisa. E aí saímos do almoço e fomos dar o passeio. Eu sentei naquele ônibus aberto, meu irmão, eu estava quase com a cabeça caindo para fora, dormindo. E a minha abençoada mulher só batendo foto de mim. Tem idade para fazer certas coisas, né, irmão? Você faz num tempo que você não está aguentando, não aproveita, não vê a paisagem, não é verdade?
Ah, meu Deus do céu. Então, a gente tem que pedir a Deus sabedoria. A gente tem que, assim, pedir a Deus discernimento para entender esse tempo na minha vida. Às vezes a gente quer fazer coisa quando não é para fazer. Às vezes a gente pode fazer, é para fazer, deve fazer. E aí tem a coisa do sonho, do Espírito Santo, que derramado, os velhos terão um sonho. Sonho para mim, naqueles termos de Joel 12, é vontade de viver. Vontade de viver. Eu falei para o pessoal aqui ontem, vai viajar, irmã. Uma vida de luta, uma vida de dificuldade. Não é? Ou um marido ruim que tu teve lá, o bicho te explorou até o final. Não pagava nem pastelzinho para você na barraquinha da esquina. Graça, louvado seja Deus, o Senhor levou o santo para ele, pronto. Aí você está aí, não tem ninguém, não quero, ninguém me leva. Vai, você tem mobilidade, você pode viajar para qualquer lugar do Brasil sem pagar passagem de ônibus. Ah, mas de ônibus, tu vai fazer o quê? Não está fazendo nada, vai de ônibus mesmo. Ah, mas eu tenho medo. Aí fica lá, falando, reclamando. Os velhos terão sonhos, vontade de viver, projetos. Você não está, ninguém está aqui decorando. Você não está aqui que Deus esqueceu de você. A morte errou o seu endereço, você é um acaso. Eu nem sei porque eu estou aqui ainda, já devia ter morrido. Pois é, mas você está aqui. E é um plano disso. Há um plano na sua vida. Ora por mim, pô, me adota como seu filho de oração, ou a obra de Deus, ou qualquer coisa. Mas você tem algo para fazer para Deus e para fazer para você mesmo. Amém? Para a sua família, enfim. Então, a expressão prática do amor, desse amor em relação a Deus, qual a expressão prática que você ama a Deus? A expressão prática do amor para com Deus é a nossa adoração. Quem não ama a Deus não vai adorar a Deus. Mas a gente sabe que Jesus falou isso, né? Se vocês obedecem a minha palavra, vocês me amam. Então tenha fé, tenha obediência. Mas essa expressão, né, afetuosa, está na nossa adoração para Deus. Quando você se permite chegar na casa de Deus e não adorar a Deus, né? Aí vai adorar a Deus, aí bota o telefone, aleluia, para as pessoas verem você adorar a Deus, você botar no Facebook. Deus não está sendo a fonte daquilo, ou cuidado daquilo, não é verdade? Então, eu amo a Deus, você vai adorar a Deus. Quem ama a Deus vai viver sempre a prática da adoração a Deus. Em relação ao próximo, ao irmão, a expressão de amor é o serviço, é o servir ao irmão. Como é que você ama uma pessoa? É servindo essa pessoa, Mas servindo como? Como você puder, segundo a necessidade, segundo a sua capacidade. Não é verdade? Você você ama o irmão, você está sempre pronto a servir o irmão. É sempre uma expressão de afeto, né? Um serviço mútuo, de acordo lá com 1 Pedro 4,10. Depois você lê o versículo 1 Pedro 4,10. Este serviço deve acontecer em todos os lugares. Esse serviço ao próximo em amor, segundo o texto que nós lemos, ele deve acontecer na nossa casa, nos nossos lares, no nosso trabalho, na escola, na visita, onde quer que ela se dê, nos nossos encontros de celebração. Esse serviço ao outro, essa expressão afetuosa aos outros, não é? É sempre o que a gente faz, irmãos. Às vezes você prega no seu trabalho, nada funciona. Por quê? Porque as pessoas não conseguem levar muito a sério o seu discurso religioso espiritual. Por causa das suas práticas, por causa do egoísmo, por causa,
enfim, da gente querer ser o primeiro. Você é governado pela graça de Deus, a promessa de Deus na sua vida, que Deus vai cuidar de você. Quando bater o sino para pegar qualquer coisa, você não precisa ser o primeiro correr não, desesperado, vai que acaba, vai que não sobra para mim. Isso é um sentimento errado. Bispo, para o senhor é fácil porque o senhor não tem necessidade. Você nem sabe da minha vida para falar isso. Mas não é isso, é um princípio. É sempre você pensar, deixa, vai. Deixa outro. Se não tiver para mim, não tem problema. Deus vai fazer, não é? Alguém vai me dar um bolo de laranja, não vai me dar, não importa. A minha experiência com isso, com essas coisas, é que você sempre recebe muito mais. Você sempre tem mais abundância do que você está sempre faltando esse carinho, esse amor. E eu repito, irmão, você tem que resgatar isso na sua casa. Você tem que resgatar isso no seu casamento. Viu, irmã? Tem que voltar a servir esse rapaz aí, rapaz. Tem que voltar a ter boa vontade. Boa vontade. Às vezes, sabe o que falta no casamento? Não é amor, não, falta boa vontade. Boa vontade. Eu sei que a gente tem uma tendência, né? As mulheres têm essa tendência mesmo. Isso não estou falando crítica, não, irmão. Nem estou fazendo piada com isso. Mas as mulheres têm, talvez por algumas razões, que Deus sabe, que Deus colocou e que a ciência explica, mas as mulheres estão, sim, né? Claro que há exceções e tudo, mas a mulher sempre é mais pidona. A expressão dá a mão, ela toma o braço, ela é verdade, em muitas coisas é verdade. Eu já contei aqui minhas experiências com a minha mulher, não é? Às vezes você quer ajudar certas coisas e aquilo vira obrigação. Bota a sabedoria aí, irmã. Eu adoro quando a minha mulher me pede uma coisa para fazer, peraí que eu já fiz. Por que a pessoa quando vai pedir fica tão mansa, não é verdade? Então, ai amor, não sei o quê. Dá para você fazer a cama? Qual a cama? A nossa eu já fiz, pô. E aí? Ela não fala nada, não fala obrigado, não fala nada. Mas quando eu não faço, o discurso já é outro. Você não me ajudou, você não está vendo que eu estou enrolada? Estou vendo não, Cátia. Eu fecho logo o olho. Quando ela fala, você não está vendo, logo fecho o meu olho, não estou vendo nada. Então, boa vontade, paz na terra. Às vezes está faltando paz no seu casamento, porque está faltando boa vontade. Claro que das duas partes. Claro que casamento é uma mão dupla. Então, não cobre boa vontade do seu cônjuge. Tenha boa vontade para com ele em tudo, ou com ela em tudo, e você vai receber de volta. Mas se não receber de volta, bom, aí faz um gabinete comigo que eu vou tirar esse espírito da pessoa. Esse serviço deve acontecer, então, em todos os relacionamentos. O resultado é a comunhão na qual nós podemos viver a vida em plenitude. Não existe vida em plenitude sozinho. Não existe vida em plenitude ou plena sem comunhão. Na sua casa, na sua família, em qualquer lugar. Não existe. Sua vida vai ser sempre desértica. Vai ter fé, vai para o céu, mas essa plenitude que você pode desfrutar, você não vai desfrutar. Amém? Eu vou terminar aqui mais 8 minutos, vou colocar mais um ponto aqui, sobre o tempo. Bom, então é tempo da gente se focar nos relacionamentos movidos por amor, não é? Essas coisas dos interesses, a gente deve deixar isso de lado. Infelizmente, isso há em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Em todos os contextos há
a pessoas tentando estabelecer um relacionamento porque tem um desejo, porque vê naquela pessoa, naquele lugar, naquele ambiente, uma oportunidade de alcançar um objetivo pessoal, e não de se doar, e não de se vincular, e não de estar ali e deixar que Deus faça. Com frequência, alguma frequência, eu tenho aconselhado algumas pessoas, meu querido, minha querida, olha, crê em Deus. O que Deus tem para fazer na minha vida, irmão, Deus vai fazer na minha vida. Deus vai fazer. Deus não é incompetente. Fala para o teu irmão, Deus não é incompetente, irmão. Se o Deus que você serve é o Senhor, Ele não é incompetente. Ele não precisa de ajuda sua para fazer o que Ele quer fazer na sua própria vida. Você não tem que facilitar as coisas. Deus não precisa da sua ajuda para nada. Deus não precisa que você use a sua sagacidade, a sua amizade, seu relacionamento. Você só precisa pedir para Deus, e Deus vai tomar conta da sua vida. Entendeu? Quando a gente sai desse parâmetro, a gente se mete só em confusão. O que sobra é só frustração, é só acusação. Pois é, porque eu fiz, porque eu ajudei. Na verdade, você fez tudo aquilo porque você queria conseguir alguma coisa e você não conseguiu. Aí você acusa o outro de ingrato. E o problema está na fonte daquilo, que é o seu coração, que é o meu, que é o nosso coração. Porque aquele relacionamento não foi estabelecido na perspectiva daquilo que você podia dar para aquela pessoa. Um abraço, um sorriso, uma atenção, uma oração, mas aquilo que ela podia te dar, porque ela podia encurtar o caminho para você. Ela podia fazer um atalho para você. Isso não dá certo. Isso gera frustração em tudo que é área da nossa vida. Então, cultive esses relacionamentos assim. Repito, na sua casa, na sua família, na igreja, em todos os lugares. E é tempo de despertar para os perigos, irmãos, das oportunidades. Hoje, a gente vive um tempo de tanta oportunidade. É preciso que a gente veja que há um certo perigo nisso. Entre o dia que você se converteu, deixa eu colocar direito, é tempo de despertar para os perigos e as oportunidades. Não é que há perigo nas oportunidades, eu coloquei de uma maneira que não ficou claro. Despertar para os perigos do tempo, porque nós vivemos um tempo que tem os seus perigos. A nossa fé passa por perigos hoje que talvez em outra época não passou. Talvez em outra época o perigo era outro. E também para as oportunidades, porque as oportunidades também, elas acontecem na nossa vida. As oportunidades também, elas mudam. A gente tem que estar atento para aquilo que é oportunidade e para a oportunidade que a gente tem. Será que você tem utilizado todas as oportunidades que Deus tem dado para a sua vida? Pense, quais são as oportunidades que você pensa está pedindo para Deus? Qual oportunidade você pede para Deus? Só de coisas, só material, só passar no concurso. Quais são as oportunidades que você tem pedido para Deus? Oportunidade para fazer o quê? Oportunidade para ser o quê? Pense. Entre a nossa conversão e a volta do Senhor Jesus, quantos dizem Maranata, ora, vem Senhor Jesus? Já pensou se Jesus voltar hoje, irmão? Hein? Como é que é? A gente está tão arraigado a certas coisas, né? Que tem gente que quer muito que Jesus volte hoje porque não tem que pagar boleto amanhã. Se Jesus voltar, eu me liberto dos boletos. Mas para você se libertar dos boletos, você não precisa voltar. É só você morrer mesmo, que aí tu não vai ter. Então, entre a nossa conversão e a volta do Senhor, é tempo para mim, para você, um tempo de missão. Não é um tempo, há tempo de tudo. Voltamos para Eclesiastes, há tempo de todas as coisas. Maravilha, graças a Deus. Por falar nisso, eu já quero pedir autorização para você, porque é o seguinte, em janeiro eu fui.
Janeiro eu vou tirar 30 dias de férias. 30 dias de férias. Isso. Depois eu vou pedir uma ajudinha aí para pagar uma estalagem. Sabe dizer a pastorada aí? Então, é tempo de missão. Então, há tempo disso, daquilo, tal. Mas o tempo nosso é de aproveitarmos a missão. Porque a volta de Jesus é iminente. Fala para o meu irmão, Jesus está voltando. Fala para ele, Jesus está voltando. Como diz o velho hino, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Um dia para ele é como 1000, e 1000 é como um dia. A salvação, a nossa salvação, ou a restauração final de todas as coisas, está mais próxima agora de nós, quando no dia que você creu. Essa salvação está mais perto hoje da minha vida, quando estava em 1969, quando eu me converti. Esse tempo, essa volta, está mais perto hoje na minha e na sua vida. Portanto, não é hora da gente dormir, não é hora da gente, assim, ficar letárgico, fechar os olhos, se desligar dessa realidade espiritual, da nossa missão. Não é hora disso. Não é? É hora da gente trabalhar, é hora da gente vigiar, é hora da gente estar voltado para essa missão. O cumprimento pleno de todas as promessas de Deus para o seu povo acontecerá quando o evangelho do reino tiver sido pregado em testemunho a todas as nações. Graças a Deus pelos pastores desta igreja, eu agradeço a Deus pela vida de cada um, pela inspiração de cada um. Sempre que eu escuto qualquer pastor aqui pregar, eu sempre retenho alguma coisa, eu sempre tomo alguma coisa para a minha vida, tal, né? Mas eu queria fazer menção, não sei se você ouviu essa pregação, de uma coisa que o pastor Rafael Ribeiro pregou aqui, acho que foi domingo passado à noite, foi domingo passado à noite? Foi. Que eu tive para mim como uma coisa muito preciosa. Que ele fez essa palavra sobre o tempo. Nesses tempos, vai ser assim, a iniquidade vai aumentar, parará. E eu estou cansado desse negócio. Estou cansado de televisão, no jornal, noticiário, eu não aguento mais isso. Não é? Eu tenho um monte de coisa, a minha mulher gosta de ver, deixa eu ver aqui. Não quero ver isso não, Quero ver a desgraceira, não. Mas ele falou isso, ele falou assim, esse tempo é o tempo que Deus vai derramar do seu Espírito. Isso foi uma coisa que eu peguei. Né? Nos últimos dias, malignidade, maldade, não sei o que, desgraça, desamor, pai, filho mata pai. Nesse tempo, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, é preciso que a gente que tem consciência desse tempo próximo, temos consciência também que esse é um tempo de força, de graça, de renovação. E o derramar do Espírito Santo na nossa vida é o derramar para a gente cumprir a missão, para a gente ter poder, força, autoridade para se contrapor a essas coisas, para, se preciso for, dar a vida, morrer sem negar a fé, testemunho. Mas como isso? Precisa ser cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos estar despertos para percebermos as ameaças representadas pelas trevas e as oportunidades representadas pela luz. É hora de você despertar do sono, né? Não é o texto? É hora de despertar desse sono. Está esperando o quê? Vai fazer o quê? O que você acha que você vai fazer? O que você acha que você tem para fazer? Se não, se colocar diante de Deus, despertar, falar desse amor, falar do Evangelho,
buscar a Deus, ser cheio da presença de Deus, para você poder ser o que você precisa ser, testemunha da verdade, né? Versículo 12 diz: a noite está quase acabando. Está quase acabando a noite, irmão. Vai alta noite, fez-se noite, trevas no nosso mundo, irmão, né? No mundo não há luz. Somos ameaçados a toda hora pela violência, pela corrupção, pelas tentações de todas as ordens. Por isso Jesus dirige a nós as mesmas palavras dirigidas aos discípulos no Getsêmani, quando eles dormiam numa hora de extremo perigo. Eles dormiam no tempo, eles não souberam discernir aquele tempo. Tem tempo para todas as coisas. Então, Eclesiastes é importante, mas Romanos 13 é importante também, para a gente ter essa coisa que não é só preciso saber que tem tempo para todas as coisas, é saber discernir o meu tempo. E claro que há um contexto na vida que o tempo é muito pessoal. De repente, para alguns de nós, o tempo de casar foi 20 anos, 25 anos de idade, para os outros o tempo de casar é 40. Não tem nada de errado com isso. Nada de errado. Ou casar com 50, né? É o tempo daquela pessoa, né? Tem outros que não casam, e aí? Está tudo beleza também, está tudo certo, deve estar tudo certo, né? Mas é discernir isso, é saber qual é o tempo, senão o tempo da gente vigiar, o tempo da gente trabalhar, a gente está dormindo. Olha, vem cá orar comigo, porque está o tempo aqui, eu vou para a cruz, vou morrer. Aí estavam lá, né? Roncando, dormindo. Será que eles tomaram uma taça de vinho no almoço, no jantar? Não sei. Não sei. Nem uma hora pudestes vigiar comigo, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Estou lendo a palavra de Jesus lá de Mateus 26, mas a carne é fraca. O dia vem logo, irmão. Eu vou terminar essa palavra, eu tinha mais alguns pontos para falar, mas, se Deus permitir, eu vou falar em outra oportunidade. Então, guarde isso. Peça a Deus, busque a Deus. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Eu confesso que em algumas coisas na minha vida eu não tenho tido sabedoria. E aí a gente sempre perde. Porque o tempo passa, certas coisas passam. Então, quando você tem oportunidade de corrigir, corrija certas coisas na sua vida, né? Porque se o tempo de certas coisas volta para você, então foi uma dádiva, foi uma oportunidade, foi uma nova oportunidade. E aí deixar passar novamente, às vezes, ela não voltará. E aí seguir em frente do mesmo jeito, confiando em Deus, mas tendo esse débito, que alguma bênção, alguma coisa, você estava tão envolvido talvez numa outra coisa que você queria muito, que algumas vezes nem Deus pediu para você. Porque tem uma coisa, irmão, quando a gente vive esse tempo de Deus na nossa vida, a gente não perde nada, sabia? Você não perde oportunidade nenhuma, você não perde circunstância nenhuma. Deus é se eu posso usar uma expressão assim, né, que vai ser reduzir muito a Deus, mas Deus é um bom patrão. Deus é um bom Senhor. Ele cuida da nossa vida, Ele não deixa faltar nada para nós. Agrada-te dEle, e Ele vai satisfazer os seus desejos santos, puros, verdadeiros. Amém? Curva a sua cabeça. Talvez você possa fazer uma oração, pedindo que o Senhor te ajude. Esse exame do tempo sem a ajuda do Espírito Santo sempre pode deixar a gente meio para baixo, mas tome a palavra de Deus para você. Você pode pegar o que você ouviu e dizer: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a estabelecer os meus relacionamentos de uma maneira correta.
Não significa esse exame, talvez, que você tem que romper alguns relacionamentos, você tem que mudar a motivação do relacionamento. Você não tem que deixar, talvez, um amigo, mas você tem que passar a sua amizade pelo bem-querer a ele, pela vontade daquela pessoa, dar para aquela pessoa, e não ficar só esperando, e não ficar ali mantendo porque de alguma maneira você tem algum interesse. Não, muda isso no seu coração. Fala com Deus, medita na palavra do Senhor, que Ele falou ao seu coração. Deus pode ter falado ao seu coração até num versículo do texto que eu li, que eu nem citei ainda, que nem falei, talvez nem fosse falar, mas Ele aplica a palavra dEle, aquilo que Ele quer falar para mim, para você, Ele vai falar, Ele vai usar, e Ele vai usar o próprio Espírito Santo. Pai, nos ajuda. Como que eu preciso desse discernimento, Pai? Como que nós precisamos? Como que o meu irmão precisa desse discernimento? Eu não preciso desse discernimento porque eu sou pastor. Eu preciso porque eu sou teu filho, porque eu sou crente. Porque tu tens propósito na vida de todos nós. Tu tens planos para todos nós. Isso no nosso coração. É quando nós discernimos o tempo na nossa vida que nós temos muita satisfação, que nós temos alegria, que nós temos paz. Quando nós entendemos aquele tempo que nós estamos vivendo, a oportunidade daquele tempo, é que nós cantamos, é que nós adoramos, é que nós dizemos: Senhor, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome por esse dia. É que nós somos gratos e transbordamos de gratidão pela vida que o Senhor tem nos dado. Então, Pai, cuida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. O Senhor está presente na vida de cada um de nós, independente do tempo que nós estamos vivendo. O Senhor está conosco ali, nos guiando, nos ajudando. E quando nós não discernimos bem, quando nós antecipamos coisas, quando nós adiamos coisas, quando nós procrastinamos coisas, o Senhor ainda está ali, ensinando, moldando, aproveitando aquilo para nos tornar pessoas mais firmes na nossa fé, Pai. Eu louvo o teu nome, eu adoro o teu nome, eu agradeço, em nome de Jesus, e que todos digam